Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista, onde falamos da temática espiritual em geral. Aqui está o nosso amigo Euri, novamente comigo aqui na parte técnica, dando aquele suporte aqui, pilotando os equipamentos da rádio e me permitindo aqui fazer o programa. Bom, vamos lá. Para quem está ouvindo os programas com frequência, sabe que nós temos dois horários atualmente. Quintas, às 19h30 às 20h30 e aos domingos, das 10 às 11 horas da manhã. São dois programas normais, né, que eu faço uma quinta ao vivo e normalmente gravo o de domingo. E hoje eu quero fazer uma sequência, porque nos últimos programas de domingo eu venho lendo textos do livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, do mestre espiritual Sanat Kummahat. E o pessoal que está escutando os dois programas já se antenou para isso, que eu estou lentamente passando trechos do livro nos programas de domingo. Então, como hoje nós temos o programa de quinta-feira, eu resolvi fazer uma sequência para hoje, pessoal. E é muito importante porque eu recebi um material que eu quero explicar para vocês o contexto pelo qual eu recebi, porque isso pode ajudar a vocês a compreenderem esses mecanismos projetivos, anímicos, mediúnicos, meditativos, e isso pode ajudar na compreensão de como essas coisas rolam. Então eu vou fazer uma introdução inicial, depois eu vou pegar um dos textos do livro, e assim como eu tenho feito aos domingos, eu vou fazer hoje também, tá bom? Para compartilhar um pouquinho desse material. E eu cheguei aqui e falei para o Euri, eu captei um material e acabei de escrever aqui no saguão da rádio, e isso me deixou numa vibe diferente. Depois eu vou completar esse material. E o Euri perguntou, que material é esse? Eu falei, ainda estou desenvolvendo, mas eu quero contar para vocês qual é o parâmetro desse material. O livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos está disponível para download gratuito no site do IPPB. É só entrar lá, ippb.org.br. Vou repetir, ippb.org.br. Entra lá, tem a seção de downloads, baixa o livro gratuitamente lá, além de outros livros que tem lá para download gratuito também. O livro é de autoria do Sanat Kummahat, que nos últimos programas eu venho falando dele, principalmente nos programas de domingo. Esta manhã eu estive projetado com ele e ele me passou um conteúdo. E eu quero explicar como isso foi, embora eu não possa aprofundar esse conteúdo no momento, porque ainda está em desenvolvimento. Eu consegui transliterar a primeira parte aqui e depois eu vou tentar, mais tarde em casa, captar o restinho. Eu já expliquei muitas vezes para vocês que durante as saídas do corpo pode rolar uma comunicação espiritual de uma forma diferente como rola na mediunidade da psicofonia ou da psicografia, normalmente aqui no plano denso. No fenômeno mediúnico, o ser espiritual vem de outro plano e de lá para cá faz uma interconexão com o campo energético do médium e passa uma mensagem via psicofonia, psicografia, psicopictografia, as diversas vias da mediunidade, que é um fenômeno intracorpóreo, vem do plano espiritual para o plano onde o médium está. Lembrando que a expressão médium vem do latim intermediário, alguém que é o intermediário entre planos, que capta uma informação do extrafísico e puxa para o intrafísico, comunicando aquela mensagem de alguma forma. Ocorre que as saídas do corpo, elas não são intrafísicas, elas são extrafísicas, elas são extracorpóreas, de dentro do corpo para fora, direto no plano espiritual. Então, na mediunidade, os seres espirituais vêm de lá para cá, na saída do corpo vai o ser daqui para lá. Então, durante uma saída do corpo, suponhamos o Euri, é abordado por presenças extrafísicas positivas, generosas, magnânimas, evoluídas,
que lhe passam um conteúdo espiritual. Como é que eles fazem isso? Por várias vias, que eu já comentei muitas vezes aqui. Mas uma via principal é através da telepatia extrafísica, onde um dos seres espirituais se posta de frente com a pessoa e pelo chakra frontal do corpo astral, também chamado chakra astral ou para-chakras, ele irradia pelo frontal dele, dentro do chakra frontal, diretamente da pessoa fora do corpo, numa comunicação telepática instantânea que prescinde de idioma ou de palavras, é um conteúdo projetado dele que entra como um bloco de ideias na mente da pessoa projetada via chakra frontal, e aí quando a pessoa cai dentro do corpo, está armazenado no chakra frontal do corpo astral todo aquele conteúdo, mas quando há um encaixe na matéria, o que acontece? Os chakras do campo energético do corpo, chamado do pretérico, estão interpenetrados pelos chakras astrais, funcionando como um conjunto só. Então, lentamente, aquele conteúdo vai passando do chakra frontal astral para dentro do chakra frontal etérico do corpo humano. E lentamente aquele conteúdo vai descendo para o consciente da lucidez na vigília cerebral, aqui embaixo. Então, muitas vezes, a pessoa fala assim, popularmente, olha, Euri, eu quero falar algo com você, está na ponta da língua, mas não sai, né? Então, Euri, nesse caso, está na ponta do chakra frontal, mas não desceu para o frontal, para o cerebral aqui. E aí, ao longo do dia, em algum momento, há uma forma de download do chakra aqui, puxando do outro chakra para dentro da mente. E aí você escreve velozmente, possuído por aquelas ideias que, se você deixar, elas podem diluir. E aí, quando eu acordei hoje de manhã, estava este conjunto na minha mente. Eu me lembro de estar de frente com o Sanat Kumar e ele concentrado mente a mente comigo, mas na hora que eu encaixei no corpo, o meu cérebro dispersou e eu dormi fisicamente. Quando eu despertei, eu sabia que tinha algo, mas não tinha o acesso àquilo. Cheguei aqui na rádio e sentei ali na mesa do saguão do salão da rádio. Eu sempre chego aqui 1 hora antes e aí desceu, gente. Veio todo este conteúdo e eu comecei a escrever, que é uma série de apontamentos conscienciais do mestre Sanat Kumar, com conhecimentos profundos, para eu desenvolver algumas aulas, que depois eu ainda vou completar. Só consegui captar metade desse material. E aí chegou a hora do programa, o Euri falou, estamos em cima da hora. Eu falei, cara, eu acabei de receber um material, eu vou sair daqui correndo para em casa terminar, porque isso aqui é importante para mim também. Eu acabei de fazer o download de um material que veio espiritualmente. E por que isso acontece? Porque eu estou pegando trechos do livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos do Sanat Kumar. Aos domingos eu tenho lido e pontuado alguns dos ensinamentos dele, e aí ele, aproveitando essa conexão de eu estar mexendo no livro, ele apareceu e me jogou um outro conteúdo que eu ainda vou desenvolver completamente. Mas eu estou muito contente de estar falando isso aqui para vocês, embora eu não possa passar esse conteúdo aqui ainda, porque ainda não está nem completo, mas é a alegria de perceber isso e de ter encontrado com ele depois de um tempo. Não é muito fácil encontrar com ele, não sou eu que procuro, simplesmente são as condições de sintonia espiritual que ligam as consciências, seja aqui no plano denso ou no plano extrafísico. E eu, então, vou compartilhar hoje no programa de quinta-feira mais um material do Sanat Kumar, do livro, e eu quero pontuar um tema muito importante. A outra coisa é que, como vários de vocês sabem, dentro do contexto hermético clássico, o neófito, o candidato, o calouro, que queria adentrar os estudos espirituais, teria que ir a um templo iniciático. Não eram esses estudos naquela época em aberto. Então ele teria que ir na direção de um templo espiritual para ali ser iniciado dentro daquela tradição, de grau a grau. Então este neófito ou calouro passaria por um conjunto de provas chamadas iniciação. Se essa pessoa passasse, seria então iniciada aos arcanos, aos mistérios, grau a grau, até um dia estar pronta
dentro de um mestrado espiritual, como um mestre ou hierofante espiritual, agora podendo ele mesmo submeter a iniciação a um outro calouro, depois de muitos anos de aprimoramento. Eram assim as regras herméticas clássicas de outrora no Antigo Egito, com a nomenclatura que existia no Antigo Egito, e posteriormente as iniciações da Grécia Antiga, e aí eu não estou falando da filosofia grega externa, mas das iniciações clássicas dentro do contexto iniciático, do qual diversas linhas ocultistas têm fragmentos esotéricos desta época, como ensinamentos aí espalhados de alguma forma, e dentro de um contexto universalista, dentro do espiritualismo moderno, se juntam esses fragmentos e aí você encontra um corpo de conhecimento muito legal, resgatado ao longo do tempo e adaptado modernamente para os estudantes espirituais do presente. Então, conhecimentos espirituais e o aprofundamento exigiam grande esforço do candidato, profundidade para aguentar os trâmites das ideias profundas, transformando a consciência. Não era uma brincadeirinha mística, era um despertar da consciência profundo, sério, que quebrava as ilusões dos candidatos, mostrando outras realidades além dos sentidos materiais e aquilo que a gente percebe aqui na matéria. Então, se exigia do candidato profundidade para aguentar a profundidade da luz das ideias espirituais chegando na pessoa, um coração medíocre não cabe um grande amor. Então, a expressão iniciação e iniciado vem do verbo inir, que significa ir para dentro. Para dentro de onde? Do templo, onde você será iniciado a estes arcanos e os aprofundará. Então, iniciado ou iniciação vem do verbo inir, ir para dentro. E dentro do templo era ensinado ao candidato a mergulhar dentro do próprio templo dele mesmo, que era a câmara secreta do seu coração, para o devido despertar da luz, a eclosão de uma luz espiritual transformando a consciência. O Sanat Kummaat é egresso dessas tradições herméticas clássicas, por isso o seu estilo, que muitas vezes nem vai ao encontro do que as pessoas estão estudando hoje modernamente, externamente, principalmente na internet, porque os apontamentos deles chamam para a profundidade do despertar da consciência, e o que muita gente busca são poderes paranormais sem sabedoria, brincadeirinhas místicas, segredinhos e coisinhas que as pessoas querem descobrir não pelo viés da consciência desperta, mas sim pelo viés da curiosidade e leviandade, vamos falar bem claro, de uma busca superficial que não busca consciência, busca só fenômenos, brincadeirinhas esotéricas e coisas que não aprofundam, não despertam na pessoa o melhor dela. E aí vemos muitas levas de pessoas interessadas em temas espirituais, mas quando há um chamamento profundo para algo mais sério no despertar da consciência delas, a maioria arrepia caminho. Não é isso que queria. Queria só ficar por cima. Eu queria um fenômeno telepático, uma magiazinha, eu queria desenvolver uma saída do corpo ou a mediunidade. Mas para quê? Qual é o objetivo da pessoa ao despertar o potencial dessas ferramentas parapsíquicas que estão dentro delas adormecidas? Mas para despertar isso, não é só acordar o potencial, é como administrar esse potencial, como gerenciar o parapsiquismo. Porque se uma função parapsíquica se abre, seja lá qual for, num dos chakras da pessoa, inerentemente vem a capacidade natural daquela abertura. Mas e se a pessoa não tiver maturidade para lidar com este potencial agora ativado nela mesma? Ela vai tropeçar nisso, como eu já falei várias vezes aqui para vocês. Agora, essas capacidades são normais, elas se desenvolvem, mas elas são permeadas por consciência, profundidade e gerenciamento sadio por parte de quem estuda. Agora, tentar despertar qualquer capacidade parapsíquica sem ter o devido estofo e o devido preparo, a pessoa vai tropeçar nestas capacidades.
Que adianta um clarividente com medo de espíritos? Vai ver algo e vai correr. Médium com medo de espíritos. Pessoas que querem sair do corpo com medo do invisível, como é que vai ficar? Ou pessoas que queiram fazer maldade com capacidades parapsíquicas, sem ética alguma. Como que vai ser? Semelhante atrai semelhante. Se ela tem uma intenção maldosa, ela atrai presenças extrafísicas maldosas. Mas a pessoa que não estuda, ela não observa isso. Ela só quer um poder paranormal, um negocinho, sabe? Me ensina aí uma magia. Tá, mas sob o prisma de qual nível de consciência a pessoa quer mexer com isso? Ela quer o poder do ego dela ou ela quer despertar a sabedoria, que é muito mais do que qualquer capacidade parapsíquica a ser desenvolvida? E eu repito, as capacidades são naturais, mas a maneira de administrá-las precisa de profundidade. Senão, a pessoa vai tropeçar. Isso explica porque tem tantos sensitivos e sensitivas variadas enroscados, fazendo besteira com o potencial paranormal, se enroscando karmicamente com tudo isso, porque não tem a devida lucidez para administrar bem suas capacidades a favor de algo evolutivo, para ela, para o meio onde ela vive, algo, uma luz maior que lhe dê um objetivo, significado para atravessar mais uma existência. Isso não é fenômeno paranormal, isso é despertar da consciência, é outra coisa que claramente guia os passos da pessoa na jornada. Então, muitos de vocês estudam toda essa temática, alguns de vocês eu sei seriamente, vários de vocês são curadores e curadoras, estão ajudando aí o mundo na medida do que podem. Vários de vocês são médiums em sessões de desobsessão, ralando pra caramba e ajudando a desobsidiar a humanidade. Vários de vocês são sensitivos, variadíssimos, meditando, irradiando formas mentais para o mundo, prece, seja lá o que for. Vários de vocês estão contribuindo na medida do que pode, porque já tem o caráter de luz dentro que os impulsiona para isso. Mas muita gente está só na superfície dos estudos espirituais, querendo poder, brincadeirinha mística, e aí não vai dar boa coisa para essas pessoas, porque elas vão se enrolar com tudo isso, vão se auto-enganar e muitas vezes vão se enganar a partir de ilusões projetadas por espíritos obsessores que iludem facilmente as pessoas que não têm conteúdo e que estão querendo mexer com a parte espiritual. Então, muitos de vocês já trabalham, estão claramente compreendendo o que eu estou tentando passar aqui, e eu estou falando tudo isso como um preâmbulo para o texto que eu vou ler, do Sanat Kumara. E outra coisa, vários de vocês frequentam grupos espirituais. E aqui eu não estou falando de grupo X ou Y. O que importa é o grupo que você está, que você gosta, que faz você crescer, onde você soma com seus amigos de senda, na linha que você escolheu seguir. E ali, você que participa de reuniões, sabe da responsabilidade dessas reuniões e sabe a importância de estar ali, sabe a importância e o momento daquilo, reconhece aquela reunião espiritual como algo diferenciado dentro da sua rotina do dia a dia. Aquele é um dos melhores momentos da sua passagem aqui no orbe terrestre, os momentos em que você se recorda da sua verdadeira natureza espiritual. Isto pode acontecer individualmente na sua meditação, no seu trabalho, quietinho em casa, mas em grupo você está somando com outras pessoas dentro da mesma vibe. E vocês sabem a responsabilidade disso. Sabem por que estão ali, né? Mas grandes massas de buscadores da parte espiritual atual, principalmente os que estão buscando só pela internet, muitas vezes não têm essa noção. Por isso é importante esses alertas que eu estou tentando fazer aqui, e eu não estou fazendo isso como mestre de ninguém, nem doutrinando ninguém. Eu sou um estudante espiritual como todos vocês. Caminho aqui na Terra encarnado como todos vocês, né? Tenho qualidades, tenho defeitos como todos vocês. Mas eu pude aprofundar esses estudos e eles são a grande alegria da minha jornada. Sem isso eu estaria perdido aqui na Terra. Então eu agradeço muito ao alto, à luz, pela grande chance que eu estou tendo de crescer e melhorar dentro do hall dos estudos espirituais. E eu falo estudos espirituais como um todo. Eu não estou falando de uma linha essa ou aquela, porque graças a Deus eu pude somar valores conscienciais e achar uma unidade
no meio das diferenças, no meio da pluralidade, eu acho unidade. E isso me dá segurança e equilíbrio para poder trazer esses esclarecimentos aqui para vocês. Então, o Euri está me avisando que está faltando alguns minutos já para o final do primeiro bloco. Eu vou começar logo após a vinheta de intervalo, já lendo e pontuando o texto do Sanat Kummaat. E também para entender uma coisa muito séria, gente, quem participa de reuniões espirituais sabe que ali tem um campo energético coletivo, que é o somatório das pessoas com os mentores extrafísicos que orientam aquele trabalho. Ela sabe da importância, a mesma importância que tem um médico que está de plantão no hospital. Ele não vai faltar, ele é responsável, a não ser que seja por um motivo de força maior, como ele estar doente, ou ela estar doente, ou o filho está doente, ou teve que ficar mais tarde no trabalho de outra forma, sei lá, mas alguém responsável, não falta plantão na área de saúde, porque se falta o plantão, sobrecarrega o colega, que vai ter que dobrar, e aquilo para a pessoa é de alta responsabilidade. Então, um profissional de saúde sério, ele não vai faltar um plantão, a não ser que por uma causa fora do controle dessa pessoa. A mesma coisa, um bom professor que ama a didática e a forma de compartilhar a informação, seja onde for, sabe a importância de estar naquele papel compartilhando informação. Não vai faltar a sua missão, o seu trabalho, ele sabe disso. É alta responsabilidade. Mesmo que os alunos nem saibam, o professor sabe. E é ele que tem a responsabilidade de chegar lá e clarear, esclarecer. Então, a mesma coisa são pessoas que estão participando de grupos espirituais, notadamente os médiuns, notadamente sensitivos de cura, porque sabem da responsabilidade de estar ali, somando, enriquecendo o campo energético do grupo junto, que será irradiado para ajuda secreta e invisível para a própria humanidade, física e extrafísica. Sabe que aquilo não é apenas uma reunião, é algo que mexe entre planos. Alguém responsável sabe disso. E se faltar, a reunião espiritual vai ser por um motivo de força maior. Doença, ter que ficar preso ao trabalho por hora extra, obrigado. Alguma coisa assim, mas não por uma coisa, né, Euri? Que seja leviana e que a pessoa poderia tranquilamente resolver em outro momento para dar prioridade para aquilo que é a coisa que ela descobriu, seríssima na parte espiritual. E é claro, estando equilibrada dentro do dia a dia dela, com a família dela, com as coisas do mundo. Eu estou colocando quando alguém frequenta um grupo, né, e tem reuniões, sabe o horário, sabe o dia e se prepara para aquilo, sabe que aquilo ali é diferenciado, seja em que linha espiritual baseada na luz ela for, baseada no bem, é claro. Eu suponho que vocês que estão escutando o programa buscam conhecimento espiritual por algo evolutivo, algo positivo. Acredito que vocês não vão buscar qualquer estudo isso para prejudicar alguém. Vocês já descobriram o péssimo investimento que é tentar prejudicar alguém. Causa gera efeito. Então, qualquer estudante espiritual sabe disso e tenta se basear numa causa melhor dentro dele mesmo para gerar efeitos melhores. Nós já sabemos disso, não é doutrina, isso é simplesmente consciência. E quem trabalha com seriedade na parte espiritual sabe que tudo que ela projeta como causa gera efeito dentro da jornada dela mesma. Então ela procura melhorar isso. Ela está estudando a parte espiritual para melhorar ela não por medo, mas por consciência, por despertar. E uma reunião espiritual, ela é isso, porque a pessoa está somando com os mentores espirituais da casa e os seus amigos e amigas que frequentam lá por algo melhor. Então, isso é um plantão espiritual. É muita responsabilidade quem é sério nesse estudo e participa de reuniões espirituais, seja onde for. Então, na volta do intervalo, eu vou ler um texto do Sanat Kummaat que fala justamente de grupos espirituais. Na visão dele, eu acho muito legal poder passar isso. Euri, estamos em cima, né? Gente, daqui a pouquinho nós voltamos. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Aqui na parte técnica, meu amigo Euri, e eu então vou agora pegar o texto Iniciação, Consciência e Serviço, do Sanat Kummaat, do livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos.
um pequeno aviso. Eu estarei viajando para o Rio Grande do Sul, onde eu vou estar em Montenegro e em Caxias do Sul mais uma vez. Então pedi ao Eury que pegasse, para o domingo às 10 da manhã, pegasse um programa antigo nosso aqui e reprisasse, porque como eu vou estar fora, não dá para fazer. Então, no domingo, às 10 horas, o Eury vai escolher um programa aí, pela intuição dele, ele vai vasculhar os arquivos e nós vamos repetir um dos programas antigos no domingo, tá bom? Eu gosto sempre de deixar tudo muito claro, tudo muito cristalino, tá? E aí, logo depois, eu já estarei de volta e vamos fazer ao vivo o próximo programa de quinta-feira, daí nós vamos tocando o trabalho, tá bom? Então, eu vou ler os apontamentos desse texto, está na página 47 do livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, do Sanat Kumar. O livro está disponível gratuitamente no site do IPPB. Entra lá e, por favor, baixe o livro, ippb.org.br, a seção de download. Baixe o livro lá, tem outros livros legais para vocês baixarem lá, tanto meus quanto de outros autores que também cederam os direitos para a gente ter esses livros lá. Tudo com autorização dos autores e os meus livros também lá. E aí, baixa o livro, gente, estuda, aprofunda. Esse mentor, o Sanat Kumar, é maravilhoso. E eu estou falando de um cara que é difícil de ter o acesso a ele, mas generosamente ele se apresenta, passa os conteúdos, são conteúdos iniciáticos, profundos, não deixam dúvida, o conteúdo deles não deixa dúvida da procedência espiritual elevada. Qualquer um com bom senso vai notar isso. E eu mesmo adoraria ter escrito um texto desse, mas eu tenho que falar a verdade, não é meu, eu captei dele fora do corpo e trouxe para cá, como os textos, em sua grande maioria, no livro, tá? E o livro está esgotado há muitos anos, a edição foi feita em 2005 pela editora Madras, está esgotado há muitos anos. Eu já era para ter reeditado o livro, tive o convite de 3 editoras para fazer isso, mas com as viagens que eu tenho, a correria de trabalho, eu não consegui tempo de reeditar, mexer no livro, acrescentar outros textos, porque quando sair uma reedição dele, vai ser o dobro de páginas, né? Porque da época da publicação original, em 2005 para cá, eu recebi vários outros textos dele. Talvez até esse material que eu recebi de manhã fora do corpo e que vou completar quando chegar em casa, talvez seja pertinente para entrar na nova edição do livro também. Então, vamos lá, o texto se chama Iniciação, Consciência e Serviço. Da mesma forma, pessoal, que um candidato é testado nas provas iniciáticas, um grupo espiritual também pode ser testado, aferido o desenvolvimento daquele grupo de pessoas reunidas. Do mesmo jeito que o Eury está dentro de uma senda espiritual e a luz o conhece e sabe os graus iniciáticos que ele vai galgando, um grupo espiritual, seja de onde for, também pode ser aferido, observado a média daquele grupo, se a maioria dos componentes está dentro da vibe do que esse grupo propõe para estudar, ou para trabalhar, ou para fazer os seus trâmites ali. Então, existem iniciações de grupo. Quando o plano espiritual ele fala, dá para passar mais algo para esse grupo, dá para incrementar mais, aprofundar, os participantes do grupo estão já na faixa para receber uma informação a mais e seguir nela. Então o texto fala disso, chama-se Iniciação, Consciência e Serviço. Vamos colocar a velha trilha sonora do programa Landscapes, da banda de rock progressivo inglesa Camel, e aí o Eury vai deixar no repeat enquanto eu vou... isso aí vai ser depois, Eury, desculpa, eu me confundi aqui. Não precisa não, vai ser depois. Eu acabei combinando com ele outra coisa. Eu vou pontuar esse texto e depois eu vou ler um outro texto com a música de fundo. Então vamos lá, eu vou analisar com vocês aqui o texto Iniciação, Consciência e Serviço. Vamos lá. Há dias que são de iniciação. Nestes dias, o serviço de cada um é dimensionado por tudo aquilo que é encontrado registrado em seu coração. Então, o que se ressalta é a assistência espiritual executada. A prioridade é o bem que se faz, sem olhar a quem, e não a crenças professadas particularmente.
Ora, na visão do Sanat Kumaraty, alguém que está aprofundando a temática espiritual é um iniciado, não precisa estar dentro de um templo, está dentro do templo da vida hoje, em aberto, e estando num grupo, ela faz parte de um contexto, de uma egrégora, de uma atmosfera. Então, o que se olha em cada um é o serviço prestado por cada um, o objetivo da pessoa ali, o que ela está pensando, sentindo e fazendo ali. É isso que é mensurado. Estudar temas espirituais, na teoria, é uma coisa. Praticar o que se aprende é outra. Portanto, há dias de aferição vibracional de um grupo. Nessas ocasiões, os amparadores mensuram a egrégora do grupo e deliberam sobre novas disposições de serviço. Pelo que observam, ponderam sobre novos aprofundamentos e se o grupo em questão está à altura do chamamento consciencial profunda. Amparadores é um termo que pode ser o mesmo que mentores extrafísicos, guias espirituais, embora alguns pesquisadores usem esse termo de forma às vezes pejorativa contra os outros, chamando os mentores de outros grupos de guia cego. Isso aí é um absurdo, tá? Falta de compreensão pelo trabalho alheio, falta de respeito clara, e ainda mais um ego grande de achar que só o seu grupo tem amparo espiritual. Que besteira, qualquer pessoa que sai do corpo desmonta isso tranquilamente, porque percebe outras nuances, outras formas de trabalhar, dependendo de cada contexto. E não sou apenas eu que falo isso, muitos outros que trabalham nessa área também falam a mesma coisa, da pluralidade e universalidade do trabalho de amparadores e mentores. Eles não estão olhando linha, grupo, nomenclatura, estão olhando o caráter da pessoa e o que ela faz ali. Vamos lá. Também observam o interesse de cada um e o aproveitamento do estudo realizado. Tal procedimento é necessário em função do nível de conhecimentos a que o grupo está exposto. Em alguns casos, mais do que as informações teóricas, é necessário pôr a mão na massa. É fato que muita gente que estuda a parte espiritual ou consciencial, às vezes é só teórica no assunto, só lê, estuda, mas não põe em prática nada do que estuda. Muita gente teoricona dentro desses assuntos, falam de algo que não vivem. Então imagina o Eury, teoricão de corrida de carro, nunca dirigiu nenhum carro, mas dá palpite na forma como os outros estão correndo. Quer dizer, e outra, o Eury estudou todos os esquemas de carro de corrida, mas nunca dirigiu um. E ele acha que entende tudo sem ter dirigido. Isso não funciona dessa forma. Então é importante. Estudos teóricos ajudam a nós todos, mas sem a prática vão ser só isso. Teoria vazia na mente. E a prática é muito mais, como é que é o velho ditado? 1 grama de prática vale mais do que 1 tonelada de teoria. Então é importante a gente perceber, uma pessoa está cheia de conhecimento na cabeça, mas a ação dela não revela aquilo. Enquanto que o outro trabalha pra caramba sem aquele conhecimento e ajuda o próximo. Esse aí está avançando mais rápido. Eu garanto isso para vocês por tudo que eu já vi espiritualmente. O objetivo prioritário de um grupo espiritualista é a produção de egrégoras que melhorem as consciências em diversos planos de manifestação. Egrégora é o termo usado no ocultismo antigo para os campos energéticos coletivos. Pessoas juntas com os mesmos objetivos, elas formam um campo de luz. A soma das suas auras forma uma aura ambiental, que os ocultistas antigos chamaram de egrégora, que na raiz da palavra significa velar ou cuidar, ou seja, o alto, a luz cuida, protege. Guias espirituais e guardiões protegem o campo energético coletivo baseado num propósito luminoso e positivo. Então, o que está dizendo aqui o Sanat Kumaraty é que um dos objetivos prioritários de grupos é formar esse campo de luz, ao qual os mentores extrafísicos vêm, puxam os fluidos vitais e vão levar para doentes deste plano e do outro. Todo trabalhador espiritual sério sabe disso. Vamos lá. Tornar o grupo e o espaço que ele ocupa num ponto luminoso na Terra, em ressonância com as diversas equipes de amparadores que auxiliam invisivelmente a humanidade. Tornar o grupo que ela participa num ponto de luz, somados todos os elementos do grupo, um pontinho de luz. Ninguém ali é perfeito, não existe isso, mas é um ponto de luz. Mesmo com defeito, eles estão ali
trabalhando, funcionando, muito mais do que teóricos que só ficam julgando e nada fazem. Ter a noção correta do envolvimento consciencial gerado em tal atividade entre diferentes planos. Ter a noção correta da responsabilidade de estar ligado a relacionamentos interconscienciais de cunho progressista. Perceber que uma reunião espiritual não é uma reunião comum, pois evoca uma série de condições vibracionais adequadas pela sua plena realização. Pessoal, quando vocês entram no grupo onde vocês frequentam, ali tem um egrégor, um campo energético específico. Não é igual entrar no mercado de peixe ou no cinema. Você está entrando num ambiente preparado espiritualmente para aquela atividade. Então não arraste para dentro de grupos espirituais mediocridades suas, tricatricas do dia a dia para dentro. Entre no ambiente com respeito pela luz que ali é veiculada. Compreender que os amparadores não são babás espirituais de ninguém, são apenas parceiros de tarefa interdimensional. Eles aportam ajuda naquilo que é da sua alçada, ou seja, as atividades espirituais e o que esteja ligado a elas. Em alguns casos, eles podem até agir numa outra condição, mas sempre respeitando o livre-arbítrio de cada um e, sem, com isso, alterar os procedimentos kármicos em andamento, coisa que cada um deve alterar pelo seu próprio jeito de ser e agir no mundo. Os dias de iniciação não são de julgamento, são apenas dias de prova e aferimento aos quais os mentores submetem os trabalhadores e estudantes espirituais. Fazem parte do ajuste vibracional necessário a qualquer processo de ascensão espiritual. Ou seja, na visão do Sanat Kumaraty, quando um grupo espiritual está sendo aferido, isso não é por julgamento do alto, é ajuste de procedimento, equilíbrio da atmosfera daquilo que se está fazendo, porque uma atividade dessa repercute invisivelmente em vários níveis e os mentores do grupo são responsáveis por essas emanações. Então o grupo encarnado que está reunido ali precisa ter consciência disso. Não é apenas uma reuniãozinha, é uma reunião que envolve despertar da consciência, envolve vibrações, energias que depois serão utilizadas na assistência invisível para a própria humanidade. Por favor, compreendam isso. Não é um ponto de encontro social, é uma reunião espiritual que pode ter a amizade das pessoas e precisa ter a amizade das pessoas, mas precisa ter responsabilidade de qual é o objetivo daquela reunião. Vamos lá. Subir um degrau exige o esforço de impulsionar a passada para cima, nem mais nem menos. Para subir, é necessário largar o peso que traciona para baixo. Também é necessário querer subir e pautar os procedimentos por esse propósito ascensional. Mais do que uma reunião de estudantes e trabalhadores espirituais, um grupo é a alma viva dos valores esposados por seus participantes. Quando essa alma viva entra em ressonância com a alma viva do alto, o resultado é a união de egrégoras progressistas em favor do bem de todos. O conhecimento, só pelo conhecimento, já ajuda muito, pois extirpa a ignorância do ser. No entanto, o conhecimento aliado ao amor e baseado em valores imperecíveis eleva a consciência aos reinos da sabedoria. Tal conhecimento se torna chama viva, que aquece os mais fracos do caminho e projeta clarinadas de esclarecimento em meio à turbação sensorial a que os homens se submetem de forma incauta e deletéria. Portanto, que a iniciação seja aquela que interessa, a do amor em ação, a da luz que trabalha, a do esclarecimento que esclarece sem agredir, a da paz manifestada, em primeiro lugar, no próprio jeito de agir, e da assistência espiritual praticada com liberdade, igualdade e fraternidade. Paz e luz. É a mensagem do Sanat Kumaraty. Quando ele fala liberdade, igualdade e fraternidade, eu já vi gente falar isso aí é lema da Revolução Francesa. É o seguinte, na Revolução Francesa participaram vários maçons e rosacruzes e ocultistas também ali, é claro, sem se revelar. E um dos axiomas anteriores
dentro da parte esotérica era liberdade, igualdade, fraternidade. Liberdade para todos os homens, em pé de igualdade, né? Igualdade de todos diante de Deus e fraternidade, que é o bem realizado. Acabou que esse mote esotérico foi vazado durante a Revolução Francesa e os revolucionários adotaram, mas era um axioma antigo dos iniciados: liberdade, igualdade e fraternidade. Tanto que vocês entrando numa loja maçônica, muitas delas têm lá uma faixa grande ou pintada em alguma parede: liberdade, igualdade e fraternidade. É lema de iniciados de várias áreas. Eu dou muitas palestras também em lojas maçônicas, eu sei do que estou falando. Alguém que nunca entrou em uma não vai poder falar nada do que rola lá dentro. Eu não sou nada, não sou maçom, não sou coisa nenhuma. Eu repito isso há anos para vocês. Sou estudante espiritual e para mim me interessa tudo que é da luz, não importa rótulo, grupo ou tendência. Sendo do bem e da luz, vamos nessa junto. E agora, para a gente finalizar, eu peguei um texto aqui, tá também do livro, que eu quero dividir com vocês. Espera aí, deixa eu ver aqui a parte que eu separei. Espera aí. Tá. O texto se chama Medita, e é uma mensagem em que ele fala claramente para o leitor do livro. Ele fala: meu amigo, que também pode ser minha amiga, tanto faz, o leitor do livro. E agora eu quero dividir com vocês. Está na página 51 em diante, para quem for baixar o livro aí gratuitamente. O Eury vai botar a trilha sonora do Camel, Landscapes. Aí eu vou ler. Quando eu terminar, nós vamos deixar a música até o finalzinho, porque ela é maravilhosa, né, Eury? Vamos lá então. O texto se chama Medita. Meu amigo, entra em teu coração e contempla nele o eterno. É um sol perene dentro do teu peito. Medita nisso. Olha além dos sentidos e agradece aquele que te dá a vida. Medita nas ondas da gratidão. Tu és imortal, ó filho de Brahman. Carregas o imperecível em teu peito, e as estrelas são tuas irmãs. O aguilhão da morte não tem poder sobre ti. Tu entras e sais dos corpos transitórios, mas não és nenhum deles. O prana entra e sai dos teus condutos energéticos, mas tu és maior do que ele. Se o mal te cercar, não temas, pois tu és filho de Brahman. Porém, tem prudência em teus passos e vigia teus pensamentos. Caminha com confiança, mas sem arrogância. Amplia tua luz, mas não ofusques a ninguém. Tem tua certeza espiritual, mas respeita os que fraquejam. Entre e sai do teu corpo, como queiras, mas sempre com sabedoria. Respeita os teus mentores, pois eles te conhecem profundamente. Tu és aprendiz nas artes da vida. Respeita. O teu futuro depende do teu presente. Trabalha. Esforça-te na ampliação de tua lucidez. Estuda. Livra-te de todo o mal. Perdoa, esquece e segue. Tu és filho do grande amor. Torna-te digno dele. Semeia o bem sem olhar a quem. Age corretamente. Tu és flor de luz. Abre tuas pétalas com amor e paciência.
O orvalho divino vem descendo. Aceita-o. Há muitas provas neste mundo, mas tu estás preparado. És filho de Brahmã e irmão das estrelas. E, quando alguém amado partir, lembra-te da verdade. Tu és imperecível e ele também. Medita nisso e torna-te contentamento interior. Agradece espiritualmente aquele amor que te ama incondicionalmente. Torna-te merecedor dele. Valoriza a chance de viver e aprender. Meu caro amigo, reflete bem nestes escritos e pondera a lição. Serena tuas emoções e sê equânime em todos os teus atos. Pensa na paz, medita, paz e luz. Pessoal, então, ainda faltam 2 minutinhos para a gente terminar o programa. Mais um texto aí do livro Ensinamentos Projetivos, Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, do Sanat Kumara, esse conjunto de mensagens que eu captei durante várias saídas do corpo ao longo dos anos. Está disponibilizado para vocês baixarem lá no site ppb.org.br, seção de download. Tem o material que eu pontuei hoje, tem esse texto e os outros que eu li nos domingos anteriores. E hoje, então, estou fechando essa série de textos do livro, que eu estava lendo mais aos domingos, mas resolvi fazer hoje no programa de quinta-feira, e com essa linda música aí do Camel, que se chama Landscapes, do disco Nude, de 1981, da banda de rock progressivo inglesa Camel. E é uma honra poder estar compartilhando com vocês esses apontamentos do Sanat Kumara, ao qual, gente, eu tenho uma sorte danada de ter visto ao longo dos anos esse mentor e ele ter me dado a chance de grafar, trazer aqui para o plano físico os apontamentos dele. O livro não é meu, eu captei, eu adoraria ter escrito esses textos eu mesmo, pela profundidade, que eu aprendo um monte lendo esses mesmos textos, mas é dele. E o Sanat Kumara, ele tem um templo extrafísico que é uma biblioteca astral que, para receber durante o sono projetores e projetoras extrafísicos para estudar enquanto o corpo dorme. Isso aí está contado aqui no livro. Conto também como é que eu encontrei ele. Foram uns lances assim muito legais e quem sabe aí para o ano que vem eu relance esse material bastante ampliado. Eu vou estar viajando para o Rio Grande do Sul durante essa semana e vou estar lá com o pessoal da editora Luz da Serra, que editou 2 livros meus, o Falando de Vida Após a Morte e o Viagem Espiritual. E aí eu vou tentar conversar com eles sobre a reedição dessa obra mais ampliada. Mas tem mais material aí para ampliar esse livro. Vamos ver, talvez o ano que vem, Euri, saia a nova edição duplicada, o dobro de páginas com textos inéditos. Isso aí, pelo conteúdo dá para ver a profundidade, né, Euri? E eu tô louco para chegar em casa, pessoal, para continuar a registrar a outra parte dos ensinamentos que ainda estão descendo aqui na minha mente e metade já está escrita, outra metade ainda vou completar. Olha, tô doido para chegar em casa, eu fico muito alegre de ser captando isso para cá. Eu não sou dono de nada, eu sou um serviçal da luz, eu sou um entreposto. Eu recebo aqui o produto e despacho para a rede como forma de conhecimento, tá bom? Estamos em cima, né, Euri? Bom, gente, muito obrigado aí por vocês estarem ouvindo e assistindo o programa. Obrigado aí, Euri, pela parte técnica. Só lembrando, domingo vamos repetir um programa antigo, tá? Porque eu vou estar viajando. E aí, na semana seguinte, quinta ao vivo aqui, como sempre. Um abraço.